E aí galerinha, bom dia. Meu nome é Igor e vou estar aqui ensinando como fazer o experimento do pêndulo eletrostático. Esse experimento tem como objetivo demonstrar o princípio da eletricidade estática e da transferência de cargas elétricas por meio da construção de um sistema simples, utilizando um canudo, papel alumínio, linha e uma base de isopor. Para fazer o experimento, vamos precisar de um canudo de plástico, papel alumínio, uma linha de nylon ou de outro material isolante, uma pequena esfera de isopor. Primeiro cortamos o papel alumínio em formato de círculo. Depois colamos a linha no papel alumínio utilizando uma fita e ficará assim. Em seguida colocamos o canudo na base de isopor e amarramos a linha. Eletrização por atrito. Os elétrons do papel vão ser roubados pelo canudo que é feito de plástico, deixando assim o canudo eletronegativo. Dessa forma, o papel ficará positivo e o canudo negativo. Eletrização por indução. Ocorre quando um canudo eletronegativo se aproxima de um alumínio carregado positivamente. Sob a influência da indução, ocorre a transferência de cargas, virando a eletrização por contato. Eletrização por contato, quando o canudo negativo transfere suas cargas para o alumínio, resultando em repulsão entre o alumínio e o canudo. Um objeto de 40 milhões de eletrons em excesso encosta em outro objeto igual, mas neutro. Os eletrons em excesso vão se distribuir entre os dois objetos. Como resultado, cada objeto terá metade da carga original, ou seja, 20 milhões de eletrons em excesso. Nesse caso, o objeto com 20 milhões de eletrons em excesso tem um excesso de carga maior do que o objetivo, com falta de 10 milhões de eletrons. Quando eles entram em contato, os eletrons entram em excesso, fluirão para o objetivo com falta de eletrons, até que as cargas se equilibrarem. Assim, ambos os objetivos ficarão com um excesso de 5 milhões de eletrons. Ambos os objetos têm falta de eletrons, o que significa que ambos têm a carga positiva, déficit de eletrons. Quando eles se tocam, os eletrons fluirão do objeto com falta de 50 milhões de eletrons para o objeto com falta de 10 milhões de eletrons. No entanto, a quantidade exata de carga dependerá das características dos materiais e de fatores como condutividade. Ambos os objetos têm falta de eletrons, o que significa que ambos têm a carga positiva, déficit de eletrons. Quando eles se tocam, os eletrons fluirão do objeto com falta de 50 milhões de eletrons para o objeto com falta de 10 milhões de eletrons. No entanto, a quantidade exata de carga dependerá das características dos materiais e de fatores como condutividade.